quase junho. Já é quase junho de um ano que não começou. Eu sinto uma falta de ar constante. É como se numa madrugada, depois de pular 7 ondas, eu saísse em fuga, sem parar, desfilando em 10 escolas de samba do Rio de Janeiro e continuasse correndo cada vez mais rápido, subisse o Pelourinho a pé umas 15 vezes, atrás de um trio elétrico que não para nunca de tocar a mesma música, no meio desse transe, no meio dessa multidão ofegante, eu me desse conta. Eu preciso fugir de alguma coisa. E essa sensação me apavorasse. E eu continuasse mesmo assim, mais rápido e mais rápido, mesmo com a falta de ar que nem foi embora ainda. Eu continuasse assim, andando rápido, cada vez mais rápido, subindo feito um louco a Rua Augusta e tropeçasse naquele monte de vazio. O vazio de uma cidade fantasma. E continuasse. Sem ar, sem ar, sem ar, sem ar. Eu tenho vivido grandes maratonas nos 30 metros quadrados do meu apartamento, com vista para o Banco Itaú. Querem ver? Acabou o café. E você não vai comprar por quê? Tá fazendo o quê? Bota a máscara, vai comprar logo, para de encher o saco. Quase na hora. Quase. Foi! Às 9h12 da manhã, o sol toca no rosto por 7 minutos, nesse canto aqui do banheiro. Essa música me faz lembrar da minha mãe. Ai, minha mãe. Minha mãe. Sabe que agora, no Dia das Mães, a gente fez uma chamada de vídeo? E ela me contou que ela fez salpicão de frango pra mim. Salpicão de frango! Só pra mim. Eu amo salpicão de frango, amo maionese. Ela disse que ia congelar pra quando tudo isso acabar. Congelar pra mim. Ai, minha mãe. Se eu fosse você,
eu tomaria cuidado com relação ao salpicão de frango. Saiba que eu amo salpicão de frango quase tanto quanto eu amo você. Não tá fácil. Não tá fácil. Eu confesso que no começo eu achei que eu fosse sentir falta dos amigos, da família, mas não. É como se Deus tivesse mandado algo pra gente. Que fizesse a gente enxergar que o tempo aqui é muito curto para viver uma vida que não interessa nem a mim, nem a ninguém. Sabe que esses dias eu liguei a TV? Não pra ver notícia. Liguei na National Geographic e vi um peixe andando na televisão. Tinha um peixe andando na TV. Isso foi absolutamente perturbador pra mim. O peixe ia de um lago pro outro lago, caminhando fora d'água. Parece que esse peixe respira fora d'água. E eu não conseguia mudar de canal, não sei porquê. Eu acho que eu tô um pouco mais sensível do que o normal, porque a imagem desse peixe não saiu mais da minha cabeça. Foi assustador. Às vezes eu tô aqui no apartamento e eu olho pro lado e vejo o peixe ali olhando pra mim. Também tem o fato de eu estar sonhando muito. Ontem eu sonhei com um mar azul, azulzinho. Era tudo tão limpo. Eu olhava para aquela imensidão de mar azul, borrando no céu, ali no infinito. Era tudo tão limpo. Era um azul inacreditável, eu juro. Eu só lembro que eu saltei e mergulhei. E a água era morna e calma. E os peixes eram tão coloridos e calmos. E eu fui me enroscando no meio deles, e no meio daquela dança eu percebi que eu também era peixe. E era gostoso. Era gostoso quando eu sentia a barbatana de um deles encostar em mim e eu nadei. Nadei cada vez mais rápido pro fundo do mar. E a água foi ficando cada vez mais gelada. E eu fui entrando na escuridão excitante de um mar cada vez mais denso, e no meio daquela profundeza áspera e fosca, parece que eu vi ali um peixe com cabeça de cobra, espreitando, pronto para um bote. Mas eu não conseguia parar de descer, e foi aí que eu percebi. Eu não era peixe, coisa nenhuma. Eu era o mesmo humano de sempre, descendo cada vez mais fundo naquele lugar, naquele abismo que não era meu, que não me agradava. Eu tentava respirar e não conseguia. E mesmo assim, eu descia cada vez mais fundo e mais fundo. Eu continuava a descer mais fundo.
sem ar, sem ar, me debatendo num corredor muito claro, me debatendo numa maca cheia de peixes de um hospital qualquer, sem conseguir respirar, sem ar, sem ar, sem ar. Que coisa! Sempre tive sonho esquisito, desde adolescente. Teve uma época que eu tinha tanta dificuldade para dormir que eu resolvi tomar melatonina para ver se ajudava. O que eu sonhei aquelas noites foram coisas assim tão absurdas, tão indignas. Eu tinha a sensação de que eu acordava sujo, melado. Eu parei de tomar, claro. O fato é que agora eu não tenho mais controle da situação. Os sonhos simplesmente vêm, eles aparecem. Uma noite dessas, eu fiquei tão apavorado com a possibilidade de eu sonhar com aquelas pessoas fazendo todas aquelas coisas que eu simplesmente não dormi. Eu não dormi. Eu não dormi uma noite, depois eu não dormi na noite seguinte, na seguinte, e depois. Eu não dormi por 4 noites seguidas. Na quinta noite, eu só lembro de estar aqui, ó, no sofá. O peso de cada olho era maior do que qualquer outra parte do meu corpo. E eu dormi 20 horas seguidas. 20 horas numa orgia de animais, dor e falta de ar. O mais curioso é que eu não acordava. Eu não acordava. Em alguns momentos de horror, que eu sabia que era sonho, que naturalmente quando você tá andando no sonho e aparece um cachorro raivoso prestes a te morder, você acorda. Ou sei lá, você tá numa quina de um prédio, prestes a pular de um precipício, você acorda, mas não foi assim dessa vez. Eu não acordei. Eu me via fora de mim, deitado aqui no sofá, me debatendo. E eu tentava chamar o meu nome, ei, você, acorda aí, acorda. E eu não acordava, eu não respondia. Quando finalmente eu acordei péssimo, claro. Quer saber? Num mundo onde carro, onde avião não pode mais circular, o que sobra pra mim? Além de um sonho ou outro pra me tirar daqui? Nunca é um sonho tranquilo, é verdade. Quem foi que disse que um sonho precisa ser tranquilo para ser um sonho bom? E foi então que eu entendi tudo. É como se tivesse acendido uma luz na minha cabeça. Por isso que eu tô dizendo tudo isso. É importante que você entenda. Desde que entendi, eu sinto ar e não mais a falta dele. Eu sinto ar fazer festa dentro de mim. Como um sopro infinito. Um sopro do vento que segue seu curso até chegar ao meu rosto e me beijar a face. Doce, feito o perfume de alguém que já esteve aqui, mas não tá mais. Eu não tô aguentando. Não tô aguentando mais viver tão só.
bom, enquanto vai entrando gente aí, enfim, depois vai ficar gravado para quem estiver vendo isso depois, que eu sei que muita gente vai poder, já me avisou que não vai poder agora, mas que depois quer ter acesso a isso. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Giovanni Tosi. Nunca fiz eu estou iniciando nesse universo das lives, então tenham paciência para quem está começando, porque pode acontecer barbáries. Então, calma, vamos lá junto, vocês me mandam dicas aí, coisas também que eu vou adorar entender melhor disso. E a loucura disso é que a gente está ao vivo para todo o Brasil, né? Para todo o planeta Terra, para todos os cantos dessa Terra plana maravilhosa, para todo o universo. Marcianos estão vendo a gente. Então, é maravilhoso. Por quê? Porque o assunto que a gente tem para tratar hoje, ele realmente ele é instigante, ele é muito instigante. Por quê? Bom, vou começar do início rapidamente, porque vocês já podem ter visto isso em algum lugar, que é o seguinte. Trata-se de um projeto chamado Peixe Cabeça de Cobra. O que é esse projeto? Escrevi um conto muito baseado nessa minha experiência de quarentena, inclusive o Aplauso Brasil, a Kira, beijo Kira, linda, publicou esse conto ontem. Quem quiser ler o conto é curto, dá umas 3 páginas. Escrevi esse conto, e aí eu, muito cara de pau, que sou, meus amigos sabem que sou mesmo, me mandei, falei assim, quer saber, tenho amigos muito queridos, diretores de teatro, que eu adoro, que tem uma trajetória lindíssima nos palcos aqui em São Paulo. Eu, bem cara de pau, peguei e mandei o conto. E falei, não sei o que eles vão achar, né? Mas acho que eles pelo menos falaram para mim que gostaram, tá, gente? Eu não sei o que vai ser, a gente vai ver junto depois. Mas toparam fazer o quê? Um experimento, na verdade, que é me dirigir. Então, esses 6 diretores pegaram o mesmo conto para me dirigir nesse projeto. O que eu vou fazer? Eu mesmo vou gravar, editar, e depois a gente vai ver no mês a mês como é que a cabeça de cada diretor lidou com aquele meu conto. E hoje começa esse projeto. Bom, o primeiro diretor que a gente vai começar é um mestre. E quando eu digo que é um mestre, não é que eu acho que ele é um mestre. Ele é um mestre mesmo, ele é formador de tantos atores do Brasil, porque ele foi muito tempo, durante 25 anos ele foi professor de uma das instituições mais importantes no ensino de teatro no Brasil, que é a IAD. Fora isso, fora a experiência que ele tem como professor, como preparador de ator, né? Ele é um ator magnífico. E ele é o Luiz Damasceno, e eu vou chamar ele para conversa agora. Vem cá, Luiz. Vamos ver. Aê! Tudo bem. Senhor Luiz Damasceno, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo, Dama? Como é que tá a quarentena aí? Tá preso em casa como todo mundo, né? Pintando. É verdade, é um ótimo assunto para a gente iniciar a conversa. Gente, para quem não sabe, além dessa figura que eu acabei de falar para vocês agora, Damasceno é um artista plástico incrível. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes no apartamento do Damasceno, que quando você chega no apartamento, parece que o apartamento te abraça, assim, ó. É uma delícia, porque as paredes são todas forradas dessa arte que ele faz, que é belíssima. Tem uma coisa curiosa, já vamos começar com isso, Dama, que uma vez eu te perguntei como é que você começa uma pintura. Eu queria que você explicasse aquele negócio que você me explicou sobre a mancha. Eu, em geral, como eu não gosto de fazer uma coisa extremamente realista, eu mancho a tela. E as manchas me sugerem formas que fogem do realismo. É uma situação que pode ser real, mas ele não tem uma forma realista. São formas deformadas, que se encontram, que se atrapalham uma a outra, mas nunca uma historinha realistinha, com coisinha, com florzinha e coisa assim, não gosto. Depende. Eu acho que o realismo... E eu acho que tem uma coisa em relação ao realismo aí também. Isso diz muito sobre o que você faz no palco também, não é, Damasceno? Eu acho que você nunca tem uma coisa assim que vai para um real, sem julgar o teatro realista, não é isso. Mas eu acho que você faz um trabalho que vai na contramão disso, como ator também, né? Sim, eu acho que a linguagem corporal é muito importante numa composição. E eu trabalhei com gente que estimulava isso, né?
Eu trabalhei com Gerald, que é todo estilizado. Depois trabalhei com Bob Wilson. São pessoas que gostam do formal. E eu adoro usar o corpo no trabalho, então foi uma maravilha. Eu li sobre isso, você fez uma trilogia, a trilogia Kafka com Gerald. Isso, isso. 1988, se não me engano. E aí tem uma crítica, escreveu, que ela ficou muito impressionada com o seu trabalho de composição corporal, porque me parece que você rastejava no chão e tinha um cubo acrílico de um tamanho bem restrito, que você tinha que fazer tudo. Como que era essa história? É um cenário da maravilhosa Daniela Thomas, incomparável, genial, tudo que eu possa de adjetivo eu vou dizer. E era um tubo de acrílico que completamente futurista, que entrava numa biblioteca clássica. Era uma coisa, era como o Museu do Louvre mais tarde fez a pirâmide, era aquela Sim. ideia, mais ou menos. Viu? A Daniela já foi Vanguarda, ela é a vanguarda da pirâmide, você está achando o quê? mas o trabalho era difícil porque era uma barata e não podia se locomover como um ser humano. Então eu tinha um carrinho que eu ficava deitado em cima dele, que me deixava um pouco acima do chão, e eu, com os braços assim, eu podia me manejar e correr pelo cenário, coisa assim, com muita agilidade. E tinha que entrar e sair desse cubo que era espelhado. Era um trabalho de corpo muito especial, eu acho. Eu E o resto da imagino. peça era meio realista, para dar o contraste com aquela barata interferindo nos assuntos. Mas tinha uma coisa que foi a primeira coisa que eu vi genial do Gerald, que era o começo do processo. Tem Ah, o César Franck no início, e a Beth ela ficava dormindo no proscênio, dava um Bete BO, Coelho. acendia a luz, ela estava no fundo do palco abrindo uma porta, onde aparecia uma imagem atrás da porta. BO, acendia a luz, ela estava no proscênio dormindo. Então isso se repetia quase a loucura. Cada vez que abria a porta era uma cena completamente diferente. E aquela música envolvente, aquelas cenas se sucedendo, eu acho que ele nunca conseguiu uma unidade tão forte como no começo do processo. Foi um É a beleza, eu acho que essa plasticidade que ele conhece. É que o Bob Wilson também, eu acho que eles perseguem muito essa coisa plástica, né? Você que trabalhou, acho que com diretores que têm esse acabamento, esse cuidado plástico da coisa, né? Se a gente pensar desde o começo, eu acho que não só isso, né? Mas um feliz encontro também foi dessa sua história com Gerald, é que começa ali no Carmen com Filtro, esse que você encontra em Magali Bife, Bete Coelho, vocês começam a Companhia de Ópera Seca ali, fazem esses três trabalhos, e depois você, que eu acho também incrível a história, você ganha um espetáculo pensado para você, feito para você, que é o Nowhere Man. E o mais incrível é que foi meio live também, porque ele estava em Nova York, ele escrevia as cenas e me mandava por fax. Olha como faz tempo isso. Olha só, hein? Eu lia e dizia, mais humano, Gerald, bota mais humanidade aqui. Aí ele ia, reescrevia. Eu sei que a gente fez o espetáculo assim, conversando. E Que é delícia. uma coisa muito bonita, porque eu, quando falei para ele, Gerald, eu estou há 10 anos na companhia e você ainda não fez nenhum espetáculo para mim. Ele falou, Você foi não... cara de pau, então. Hã? Você foi cara de pau, então. Você deu essa dica. Foi. Faz 10 anos eu estou te dando todo o meu sangue e você não fez nada para mim. Você não faz televisão. Eu não posso botar o teu nome no mural do teatro. Olha. A Vedete, em cima. Então eu vou fazer televisão. Aí ele me liga de madrugada e diz assim: não, não faz, não faz, já tenho uma ideia, já vou fazer uma coisa boa para nós, não sei o quê. Aí começou o Nowhere Man, que foi. E foi uma coisa boa mesmo, né, Dama? Porque vocês viajaram pra caramba com esse espetáculo, não foi isso? Foi até para a Croácia. Foi Meu uma. Deus do céu. E era feito em várias línguas. Eu fazia em inglês, o Edilson fazia em francês,
Tinha um grupo de croatas que faziam em croata, era uma Torre de Babel. Era lindo. Olha, E esteticamente, luz e som, né? zeros. Sempre, sempre. Sonora, ninguém como ele. É inacreditável. Já Você me falou uma coisa muito bonita uma vez. Hã? Você me falou uma vez uma coisa. Quando eu falo que o Damasceno é um mestre, é porque às vezes ele solta umas frases que eu vou levar para minha vida inteira, e essa é uma delas. Eu perguntei para você como é que um diretor consegue chegar num resultado tão acachapante, assim, visualmente, né? Como é que pode isso, né? Às vezes tem diretores que tentam, assim, né, na maior. Tem a maior disponibilidade para tentar uma coisa, mas não chega, não consegue, não alcança. E tem diretores que você vai ver e você fala, meu Deus, o que é isso? E aí você me respondeu que são diretores obsessivos. Sim. Você precisa ser obsessivo por aquilo. Então, você vai querer usar uma lua em cena? Então essa lua tem que ser a lua em cena. Enquanto não for a lua, você não desiste. Você tem que dirigir e trabalhar, e trabalhar. E vocês ensaiavam muito, Dama, na operação? Muito. Ele chegava sempre muito atrasado, mas ele gostava de ensaiar. A gente ficava até tarde ensaiando, ninguém reclamava, todo mundo desfrutava aquilo com o maior prazer. Foi um período de 16 anos de aprendizado, quase um casamento, como se diz. Aí a gente Que delícia. chega uma hora que você já sabe. Quando ele dizia assim, entra pela esquerda, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Está na hora de que procurar novos você tem um grupo, né? Uma companhia, acho que a vantagem do grupo da companhia é justamente essa, né? Você vai criando um corpo só. Vantagem quando é um grupo que se estabelece, todos falando a mesma língua, mesmo que tenham formações diferentes, eles entendem. Há um diálogo compreensível entre as pessoas. Quando não é grupo, você chama fulano, 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 até formar uma coisa inteira. Se formar, né? E se formar, às vezes nem forma, né? E hoje em dia, você tem que, por exemplo, você ensaia uma peça em 2 meses. Quer dizer, você tem lá 2 meses para ensaiar uma peça, mas os atores não se conhecem, eu nem sei quem é a pessoa. Para até formar essa liga, para conseguir resultar numa coisa realmente em cena que seja ali minimamente convincente enquanto um só corpo, né, ali, é mais complicado, né? Eu acho que teve uma coisa muito boa que foi do O Mercador de Veneza, que o Sérgio Ferrara dirigiu. Nós éramos em 17 atores. E o nosso camarim devia ter 2 por 2, para todo mundo. E a gente chegava mais cedo para conversar. A gente tinha o prazer de estar junto. Isso é muito raro. É muito. Não tinha um pentelho. Todo mundo legal. 17, impossível. 17. Duvido. Todo mundo conversando, todo mundo trocando, e um interesse muito grande no que estava sendo feito. Porque, em geral, vou lá, faço as minhas coisas e vou continuar minha vidinha lá fora. Não. Isso foi 2005, né, Dama? O Mercador. E acho muito especial na sua trajetória porque te rendeu um prêmio Shell. Foi. Eu fazia o Shylock. Né? E me fala uma coisa, um prêmio. É uma delícia ganhar um prêmio. Claro que é gostoso ganhar, porque é um reconhecimento de um trabalho, né? Acho que quando você se propõe a fazer alguma coisa e alguém te diz, fala, você fez bem feito, toma aqui o seu prêmio. É muito gostoso. Agora, em crítica, sua relação com crítica, Damasceno, se você lê numa boa, isso te abala? Não saberia te dizer com muita precisão. Já ficou péssimo com a crítica? Vejo, porque não existe mais crítica, Giovanni. São opiniões. Críticos como os de antigamente, que analisavam cenografia, o som, o figurino, a história, a direção, a ideia, não existe mais. Existem algumas opiniões e tal. Não quero desfazer de ninguém, mas é que eles não têm nem espaço para fazer isso. Exato, Eu leio, vejo o que é que pode me servir, o que é que pode ser interessante, o que não servir eu esqueço e vamos nessa. Ótimo. Eu quero voltar um pouquinho aí, porque eu acho que tem uma... eu sou muito curioso em relação também a essa galera que veio antes e que, para mim, são os fundadores do teatro moderno brasileiro. Diz que a gente conhece como teatro moderno brasileiro. É muito aqui, eu acho, né? Se a gente pensar nos anos 60, né, finalzinho dos 50, ali é quando a coisa
começa a acontecer de fato. E aí eu sempre gosto de retomar umas figuras emblemáticas do teatro, assim, que fizeram parte disso, e eu sei que você trabalhou com várias delas. Quando você chega em São Paulo, em 1970, em 72, você já vai fazer a Missa Leiga, certo? Sim. Produção da Ruth Escobar. Isso. Direção do o grande Adhemar Guerra. Exatamente. Eu havia feito escola no Sul, vim para São Paulo, mas foi, eu acho que, o único diretor de ator que eu tive. Porque ele acompanhava você, vai dar encrenca. Ele estava do teu lado, resolvendo as tuas necessidades, te mostrando um caminho, uma possibilidade, nunca impunha nada, sempre te fazia pensar sobre. Nenhum dos outros diretores que eu tive sempre foram formais, em geral. O que importava era a cena, o que importava era o visual, o trabalho do ator. Você é profissional, você sabe fazer, se vire. Não era... eu tive com ele quase um doutorado de escola que eu havia feito, finalizei com Adhemar Guerra. Todo o processo que um ator percorre, ele me deixou claro na cabeça. E foi aí que eu conheci a Raquel Fuser, que também fazia o espetáculo, e nós fizemos uma amizade muito grande, tanto que eu fui reencontrá-la na EAD mais tarde. Mas existia uma coisa que antigamente era possível fazer, que eram os produtores se responsabilizavam pelo produto. A Ruth Escobar teve que vender o carro que ela tinha para poder finalizar a produção. E quando você pensa nisso, é um risco tão grande, que hoje não dá mais para ter. Mas naquele tempo era como era feito. E ela nos levou para vários lugares, fomos até para a África com o espetáculo, para Luanda. É uma loucura, né? É realmente uma loucura. 20 e tantas pessoas ela carregou, deu hospedagem, passagem de avião, do bolso dela. Imagina, gente, hoje eu não consigo levar um espetáculo para a Soiaba da Serra. Eu não consigo levar um espetáculo hoje para a Soiaba da Serra. Imagina para a África. Impossível. Foi. Agora, eu tenho ela devia ter os contatos e tal, mas ela fez isso, ela fazia coisas. Ela tem histórias maravilhosas, né, Dama? Me contam que a Ruth Escobar tinha o Gigeto antes, né? Que é todo mundo. Hoje em dia é Planeta, onde todas as pessoas se encontram lá, a gente, né? O Planetas, Beijo pro Beto, Lunas, essas coisas todas. E antes era o Gigeto, onde todo mundo se encontrava, ficava lá altas horas. Diz que um dia estava, sei lá, 1h da manhã, entra a Ruth Escobar com Shirley MacLaine. Shirley MacLaine estava no Gigeto, porque estava. E ela era muito agregadora, ela movimentava as coisas, ela tinha um olhar muito empreendedor, né? Eu quero indicar, então, deixa eu já aproveitar e fazer isso, porque é bem legal. Olha isso, quer ver? Será que não está aqui? Um minuto. Aqui, achei. Essa biografia dela é tão maravilhosa. Maria Ruth. É uma autobiografia. Aqui tem uma passagem que é sensacional, que ela conta que ela tem o teatro dela fica ali na Rua dos Ingleses, né? É isso, né? Não tô louco. E aí ela conta que ela estava andando, voltando para, ela morava por ali, não sei o quê, e aí começa a chover. E ela começa a apertar o passo, ela se vê diante de uma ribanceira, assim, tem esqueci como falar isso, um desnível lá, o bairro é muito assim, né? Ela falou que ela olhou para aquele buraco ali, e a chuva caindo, e aquele céu meio nebuloso, assim, ela falou assim, eu vi o palco ali, eu vi os atores começar, eu via no meio daquela chuva, os atores começando, o palco se erguendo, a cortina se abrindo, ela falou, é aqui que eu quero construir o meu teatro. Foi lá e construiu. Não é maravilhosa a história? E não só isso, ela destruiu o teatro para fazer um espetáculo. O balcão, ela uniu, porque tinha o teatro de baixo, o do meio e o de dança que era em cima, né? Ela destruiu e fez um túnel onde os atores desciam, numa espiral. Não, eu vim de Porto Alegre para assistir isso. Eu morava em Porto Alegre ainda. Eu assisti no final de semana Ruth Escobar com o balcão e assisti no outro final de semana Hair com a Adhemar Guerra.
Então eu fui, voltei abençoado para lá, né? Sonhando, eu não voltei caminhando, flutuando, eu voltei para Porto Alegre. Disse assim, eu quero fazer isso, é isso que me interessa. Tem momentos que você descobre o teu caminho, né? E É, eu eu nunca acho larguei, que, é, nunca larguei. que delícia. Vou E fazer. cruzou com muita gente legal, né, Dama? Eu acho que a sua história também é muito interessante, assim, porque eu acho que você teve a oportunidade de cruzar com muito diretor legal, com muita gente legal. A gente falou de alguns já, né? Mas eu acho que a gente tem o Felipe Hirsch, você fez coisas belíssimas com o Felipe, né? Você, bom, temos que falar. Aí entra um pouco a nossa história também, acho que é importante dizer que eu encontrei o Dama, eu conheci o Dama, gente, em 2009, quando fizemos juntos O Colecionador de Crepúsculos, que era uma peça belíssima, escrita e dirigida pelo Vladimir Capella, e SESI. do SESI, foi no Teatro do SESI, produção do Rodrigo Veloni, que depois a gente fez em 2011 também, enfim, a gente fez uma história bonita com essa peça. E o Damasceno fazia meu pai, a gente se conheceu ali, fazemos uma dupla caipira. Eu era o caipirinha e ele fazia o caipira, que tentava sempre dar um jeito de se livrar da morte, que quem fazia a morte era Selma e Grey, só isso, maravilhosa. Então a história era essa. E eu me lembro, emendando numa coisa aqui, que o Damasceno me provocava muito. Porque eu era, imagina, um moleque, eu sou um moleque ainda, tá? Mas antes eu era mais moleque ainda. E o Damasceno gostava de me provocar. Aí teve uma vez que eu tinha uma cena que eu tinha que ficar falando coisas, assim, falava um monte de coisa, e o Damasceno precisava me interromper. Eu estava contando alguma coisa, não vou lembrar o que agora, mas assim, lá na história eu fazia isso, eu fazia aquilo, e não parava, não podia parar de falar, porque eu estava super excitado pelo que tinha acontecido, e ele tinha que me cortar, senão eu não parava de falar. Beleza. Pois bem, certo dia, estou eu ali, a gente apresentando, acho que era 10 horas da manhã, que era uma sessão para a escola, e eu em pânico já, porque ele não me cortava. Eu assim, ó, olhando para ele, não parando de falar, e pensando, Damasceno, pelo amor de Deus, me corte. Aí ele me corta. Eu falei, caramba, ele esqueceu, que loucura. E eu fiquei falando ali, quando a gente saiu de cena, eu falei, Dama, você esqueceu de me cortar? Não, não esqueci. Como não esqueceu? Não, eu queria saber se você está preenchido suficientemente para aguentar. Se o que você está falando, realmente você sabe o que você está dizendo. Ou se você está dizendo da boca para fora. Eu falei, olha que sacana, se não é? E aí eu comecei a entender isso, do que você faz. Aí, emendo até num outro assunto, que é esse risco na cena, né? Eu sempre vejo você... bom, fizemos 4 ou 5 trabalhos juntos, agora nem lembro mais. Sim. Você gosta do perigo na cena, né, Dama? Eu acho que isso faz parte um pouco do... Ih, quer tudo aqui. Faz parte um pouco da maneira como você trabalha, né, Dama? Essa coisa de se colocar em risco também, de colocar sempre mudar alguma coisa, trazer uma coisa nova e tal, né? Eu gosto de incomodar o outro ator. Quando nós fizemos Kikiriki, como eu te incomodava fazendo a Dalila e você o Sansão, não é isso? É. E aí eu botava umas frases que você tinha que ter uma atitude em relação a isso e ficava te olhando, esperando a resposta. Aí é que surgem as coisas verdadeiras, porque o ator processa e bota para fora. E acho que é isso que interessa, na verdade. O Kikiriki, gente, a gente fez... Foi o último trabalho que a gente fez junto, um texto que na verdade, não é um texto do Dario Fo, porque não existe esse texto. A gente se baseou em uns manuscritos do Dario Fo, de uma época que ele fazia um programa numa rádio, e a Neide veneziana, imagina, que estudou com o Dario Fo na Itália e tal, que nos dirigiu e conduziu o processo todo. E era sobre o programa de rádio. Mas aí que eu entendi também, e agora como dizendo, né, do meu lado, quando a gente tem segurança para fazer isso, é outra história, Damasceno, porque você contando, por exemplo, às vezes eu pego um diretor muito formal e tal, e não sei o quê. Mas você consegue fazer isso, você consegue vencer a forma, porque de alguma forma você tira um sarro disso, eu acho. Eu acho que um ator menos experiente, um ator que não tem o seu repertório, é muito mais complicado. Entende? Eu surfar em cima de uma forma. Então, se você me marca com uma mão aqui, eu tenho que fazer essa mão. Eu falo, Deus, como é que eu vou dar humanidade falando isso, fazendo essa mão?
eu acho que conforme a vida vai passando, eu acho que a hora palco é muito importante. Então, você fez muito, né, Damasceno? Você trabalhou muito com teatro, isso te deu repertório, isso eu acho que dá estrada, entendeu? O ator fica mais mole, ele consegue passar por essas coisas, entendeu? Pode Faz ser, mas sentido? não só isso. Não só isso. É de como você vê o mundo. Se você tem humor nas coisas que você vê, você consegue fazer qualquer divertimento, da coisa mais triste, pode se transformar na coisa mais alegre da tua vida. É como você vê as coisas. Quem é muito sombra, muito escuro, e vê tudo de uma. Ai, meu Deus, aí não vai para frente. Ai, que chato, que chato. Não suscita nada na plateia, já vem com tudo pronto, aquela coisa carregada e tal. Mesmo que você, como ator, tenha que passar por isso, mas não pode ser só isso. Tem que ter muito mais do que isso. O Tem que que não ter é a óbvio, sabe, né? possibilidade. Hã? Não é uma escolha, eu acho, né? Não acho que ninguém escolhe passar por isso, mas acho que é um mecanismo de defesa do ator, né? Às vezes a insegurança, a maneira como se expõe, então ele vai se blindando para ele se sentir, ter a sensação de que ele está menos exposto, que é uma bobagem. Porque, na verdade, o que interessa, na verdade, para o público é ver ele despido ali, né? Eu quero ver esse ator pelado ali. Muito bem, meu aluno. Aprendeu, hein? Escuta, temos que falar de uma coisa que eu acho que quem vê esse vídeo depois, né, e acompanhar aqui agora com a gente, os seus alunos, que não são poucos, né, Luiz Damasceno? São 25 anos de AD. E aí? IAD, gente, não é ensino à distância, não. IAD é Escola de Arte Dramática, tá? Não é ensino à distância, que agora está na moda. O Damasceno, você entra na IAD, e aí a minha pergunta é, já tinha até comentado isso com você, a seleção da IAD. Eu acho que em algum momento da vida, qualquer ator pensou em prestar IAD, porque eu acho que a IAD é uma das mais respeitadas instituições de ensino de teatro no Brasil. E é um nervosismo louco, porque são várias fases, né? Você tem que preparar um monólogo, alguma coisa para você apresentar para uma banca que está ali, que não é pouca gente. Como é que vocês, professores, ali do outro lado, vendo um aluno, uma pessoa se desnudar na frente de vocês, querendo entrar ali, como é que vocês escolhem isso? É óbvia a escolha, Damasceno? Não, você tem que ver mais a disponibilidade da pessoa, não o resultado, porque ele vai entrar na escola, ele vai ter 4 anos para caminhar, para aprender a dissecar, a neutralizar tudo muito determinado, detalhado, mas se ele tem disponibilidade, se ele tem energia, se ele tem força, se ele tem comunicação, isso, para mim, pelo menos, que são 13 professores, cada um 13. pensa de um jeito, para mim, pelo menos, é um referencial de aprovado. Escuta, e dá, às vezes dá não concordância, às vezes você fala assim, não, esse ator é ótimo, não, mas ela fala, não, eu não quero, isso aí não. E aí? Sim, aí vai democracia, né? Ai, tá. Aí vê as notas, se ele conseguiu a nota suficiente, ele entra, senão... Às vezes a gente fica muito chateado que alguém não entrou, mas o que é que vai se fazer? É um pensamento de 13. Sim. E ao mesmo tempo, a gente, quando entra, depois de um certo tempo, a gente diz assim: acho que nós erramos. Era isso que eu queria perguntar. Porque eu acho que, claro, não tem nenhuma outra forma de fazer. Infelizmente, eu acho que é a forma mais eficaz de você fazer uma seleção. Mas eu fico pensando também que deve dar umas. Né, você pega, cria uma expectativa, claro, em relação àquela pessoa ali que fez, e aí, às vezes não é nada disso, né? Às vezes ela estava num bom dia, como outra, às vezes devia estar num dia péssimo, ela foi obrigada a se apresentar ali. Quer dizer, aí não dá para saber o que vai acontecer mesmo, né? É a sorte, a velha. É a vida. É a vida. É. Ó, outro que eu quero falar, que eu também acho que gera curiosidade, é trabalhar com Bob Wilson. Bob Wilson, né, que é um diretor que, enfim, dispensa qualquer tipo de comentário. Mas eu acho que uma coisa é você ver aquelas telas que ele pinta nos palcos, e outra coisa é participar de um processo com Bob Wilson. Como que é? Como que faz? Como que ele dirige?
ele te dirige milimetricamente. Ele te dá Claro. todo o gestual, ele quer que você faça parte do quadro com essa cor, com esse movimento. E uma coisa que eu nunca tinha passado era, quando ele chega, porque ele primeiro vem os técnicos, toda a entourage dele, e determina a arma, e aí ele chega. Aí ele manda os atores todos no palco com figurino. E a gente fica assim, 15 minutos de frente, os 35 atores de frente olhando para ele, esperando alguma coisa, ele manda de perfil. E aí ele fala uma coisa para a costureira que está do lado, assim. Aí depois a gente ficou sabendo que ele manda detalhe por detalhe, tira aquela camiseta, bote uma cor melhor, aquele figurino não está certo, a peruca, olha, não está certa essa peruca, eu quero uma coisa maior, mais volumosa, mais colorida. Ele determina toda a estética visual dos atores, o que ele já fez com o cenário. É a obsessão que a gente falou. Quer dizer, é a obsessão pela beleza, pela estética que ele acredita ali, porque senão não chega naquele resultado, Damasceno. Mas dão condições para ele. Ah, sim. Dão condições, porque são coisas que determinam muita grana, muito dinheiro. A iluminação é uma iluminação inacreditável, que eu acho que a iluminação da Broadway, que cobra $100 por uma entrada, ele faz aquela iluminação e o Sesc dá para as pessoas por R$ 10. Ótimo, né? Então, tem o Ministério da Cultura paralelo, que é o Sesc, É. que patrocina isso. A gente está falando da Dama do Mar e a gente está falando da Rincha. Da Rincha, que ele fez posteriormente. É, entendi. E foi uma coisa linda de se ver, porque, apesar de ele trazer um autor dos Estados Unidos, alguém que ele confiava, ele conseguiu captar o universo do Garrincha, ele criou cenas interessantíssimas. Tem uma festa na casa do Garrincha, que ela é toda mimada, toda com ação física. E, num determinado momento, a Elza Soares se levanta e abre a boca e o teatro vem abaixo. É tudo muito armado, muito planejado, milimetricamente, e nós temos que corresponder a isso. Senão, é difícil, fica difícil. Ele tem uma equipe muito grande que o assessora. A gente ensaia com figurino, ensaia com cenário, coisa que não existe aqui. Ah, não mesmo. O cenário chega, às vezes, na véspera da estreia. Quantas vezes, né? Então, é um outro tipo de coisa, de experiência que se tem. E eu adoro, porque eu quero me expressar fisicamente também. Então, tudo que eu faço corresponde ao que ele quer. Então, a gente tem uma sintonia muito boa, muito boa. Aí fica fácil trabalhar. Ó, quero falar um pouco agora, Damasceno, né, da nossa sintonia nesse trabalho, né, que a gente inventou agora nessa quarentena, que eu acho que você, primeiro agradeço a generosidade de você receber esse conto, de você ler, de você me dar seu feedback aí, e de você aceitar essa empreitada, que na verdade é mais um experimento, né? Quando eu falo para as pessoas assistirem, eu chamo de um experimento, porque não é exatamente um curta, claro que não é uma peça, não chega, mas eu acho que pode ser que seja um registro poético desse momento que a gente passou aqui, né? Que tenho certeza que vai ficar gravado para sempre. Então, eu acho que é a nossa maneira de deixar aqui nosso depoimento daquilo que a gente viveu esse tempo de quarentena, né? Como é que já tinha dirigido, Damasceno, remotamente? Como é que foi essa experiência para você? Remotamente nunca, foi a primeira vez que eu fiz e adorei, porque era como se nós estivéssemos juntos. Como vocês veem agora, parece que nós estamos juntos. Inclusive, foi uma coisa. Eu já tinha tido algumas experiências na EAD, que a cada final de semestre você tem que montar um exercício. Então, quanto à direção de cena, de coisas assim, eu já tinha uma certa experiência, mas remotamente, nunca. Foi a primeira vez. Quem sabe seja isso um caminho.
Pois é, te falei isso. Mas mesmo direção é uma coisa que você também nunca te Não apeteceu gosto, muito, né? Não gosta, não é isso? não gosto, eu prefiro atuar. Porque eu acho que o seu trabalho, a sua loucura, ela está muito no ator. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que interessa muito a você essa provocação. Você é um excelente provocador. Né? Você fica ali. Quando você. Eu já também tive o prazer de ter você como preparador, né, de personagens específicos assim. Você acaba com a nossa cabeça, porque você fica cutucando, 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 uma hora sai, você fala, eita, saiu. E aí, se você tiver que ver vara que sobe, vara que desce, a luz que apaga, é cenário que entra, eu acho que isso que você não gosta muito, né? Não, a parte de administrativa, odeio. É. Ver estreia, ver o teatro. Eu quero brincar com bolo, entendeu? E aí sai um lindo bolo com marshmallow, com coisas assim. Isso que eu quero. A parte trabalhosa da direção me enche um pouco o saco. E eu gosto de brincar muito. Coisas, né, Dama? Hã? Você já dirigiu algumas coisas. Fora da IAD. Fora da IAD, você já dirigiu coisas também. Já, mas não, não, às vezes porque ou o texto me apaixonou, ou alguma coisa assim, ou eram meus amigos, eu acreditava neles, mas nunca foi uma coisa assim, eu quero, eu vou procurar, eu vou fazer. Não quero, não gosto, não sei. Depois que nós fizemos esse, eu até te falei, olha, pode dar um curto isso aqui, hein? É, Quem sabe? é, Mas é outra linguagem. Eu é. falava com você, fazia, dava as ideias, dormia no dia seguinte. Olha, eu imaginei isso, não sei o quê, não sei o quê. Mas é você que resolvia. Você que tem a parte de edição, de não sei o quê, que bota, baixa isso, baixa aquilo. Eu não quero saber disso. Eu quero saber de criar. Entendi, entendi. Na verdade, porque é muito assim, quem vê, eu convido já vocês, ó, daqui a pouco a gente vai estar indo pro canal do YouTube da Secretaria, fiquem ligados aí, vocês vão ver, mas tudo que foi feito, eu realizei a edição, foi eu que fiz, né? Mas quem falou, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero essa tonalidade, eu quero que seja isso, foi tudo você que decidiu, eu só resolvi Sim, o pepino. a parte de atuação. A parte técnica foi com você. E Mas fez ângulo também, milagres. os ângulos, você falou das trilhas, você falou como você queria essa trilha, onde entrava, a divisão das telas, você falou tudo, Damasceno. Ah, mas eu não realizei, entendeu? Organizou. É. É. E aí eu também, né? Eu também não sou editor. Eu estou aqui aprendendo também, tentando fazer alguma coisa para dar certo. Aí eu não sei o que vai sair, né? Vamos lá, vamos fazer. Tem coisas que você falou que aprendeu para fazer nas próximas. Está aprendendo, está aprendendo. É isso, a vida é isso. É subir degraus. É. Muito diferente, Dama, você acha que você que, né, nesses anos de AD, você em contato direto com o aluno ali, aí você fica a gente sendo obrigado a fazer isso de forma distante. Você acha que é um caminho possível esse tipo de direção? É, Sim, quando existia um diálogo entre as partes, sim, com certeza. Me fez descobrir possibilidades, entendeu? Que tem uma parte da técnica que me interessou, mas não para fazer. Me interessou o resultado. Como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele fez aquilo? Uma curiosidade. E eu acho que isso pode levar a uma. Eu acho que muitas coisas vão mudar depois dessa pandemia. Eu é, acredito que algumas para melhor, se Deus quiser, algumas para melhor. Outras vão continuar igual, porque falta cultura, falta educação, falta tudo. Então, mas existem algumas pessoas que conseguem ultrapassar essas deficiências e caminhar. E caminhar. A gente tem que caminhar, não pode ficar parado. é. Eu acho que movimento gera movimento. Uma vez eu vi isso e acho que é isso. Parado não leva a nada, entendeu? Podemos errar, nada é certo. Vamos fazer, vamos tentar fazer a coisa girar, né? Você tem Eu assistido? agora vou fazer 80 anos no ano que vem. Tive a minha primeira aula de canto na sexta-feira passada. Maravilha. Vou ter a segunda nessa sexta. Vou aprender a cantar, meu bem. E aí Ah, vai ser aquela festa. vamos Vai fazer virar. mais. Vou cantar para os outros como na Itália.
Eu quero fazer musical, então a gente vai começar a fazer musical. Vou anotar na minha agenda aqui, ó. Musical Damasceno, vou fazer. Depois da exposição de artes plásticas. Ah, gente, tem essa, viu? Eu me comprometi com o Damasceno com o maior prazer. Como quem chegou agora, no começo da live, a gente falou dessa parte de artes plásticas do Damasceno. O Damasceno pinta umas telas incríveis, lindas. E ele tem um acervo que ele não tem mais onde enfiar esses quadros na casa dele. É verdade ou não é, Damasceno? Não cabe mais. Pandemia. Um quadro a cada 2 semanas, daqui a uns dias eu tenho que sair mais durante a pandemia. Já não tinha lugar, você pintou mais durante a pandemia? Mais. Quantos foram, Damasceno? Eu sei lá, acho que tem uns 40, 50. Então você é louco, você sabe que você é totalmente louco, Damasceno? Vamos rifar esses quadros. Troca. E ele é tão louco. Ele é melhores, assim, botar junto. Ele se apega ao quadro, gente. Não tem mais onde enfiar quadro aí. Ué, você não se apega para as coisas que você cria? Olha, como você já joga. Eu tô falando que ele é um provocador, ele já rebate, aí você já fica sem saber, né, o que você faz. Escuta, esse quadro que está atrás de você não é seu. Aqui atrás? É. Não. É da Maria Lídia Magliani, uma artista gaúcha que eu adoro. Já expôs na Bienal, tem quadros maravilhosos. Ela era minha vizinha no apartamento anterior que eu morava. Eu vivia namorando dos quadros que ela fazia, mas eu não tinha grana para comprar. Eram muito bons, muito bons. E eu tenho 3 quadros dela. 2 eu comprei e 1 ela me deu. Vamos fazer uma peça, Damasceno. Não quer fazer igual a Ruth Escobar? Fica falando que a Ruth Escobar vendia o carro, vende esses quadros, Damasceno. Para de ser apegado. Não, faz parte da minha vida. Não. Escuta, você está conseguindo assistir coisas agora online? Você tem visto leituras? Como é que está a sua vida assim com teatro agora? Atualmente, olha, eu fiquei interessada a partir da gente, do nosso trabalho, da nossa experiência. Isso me interessou para saber do que se faz online. Mas eu fico vendo Netflix mesmo, eu adoro. De noite eu ligo, não tem barulho, não tem ninguém enchendo o saco. Eu fico até 2, 3 horas da manhã vendo Netflix. Você dorme super tarde, isso eu já percebi. Super tarde, acordo super tarde. Isso. E tá vendo que... Já sou velho, aposentado, tenho direito aos meus luxos. Meu luxo é dormir tarde e acordar tarde. Credo, Damasceno, depois das 8 você acorda? Que absurdo. 10 horas no mínimo. E toma café ou almoça direto? Tem café? Não, almoço direto, não tomo café. Claro. Escuta, e o que eu ia perguntar mesmo? Então, você não tem visto coisas online, é isso, né? Você tem pouca coisa, Netflix. Que série que você está vendo? O que você recomenda de Netflix aí? Eu já vi coisas tão boas. Eu estou vendo agora uma bobagem. Conta. Que é Jane a Virgem. Mas a atriz é tão boa. Ela é tão boa. Ela consegue dar vida a qualquer bostinha que ela fale. O texto pior que existe. Você olha para elas, é de verdade, gente, que ela está falando. Aí eu fico vendo. Vendo. Ela me prende. Os atores, em geral, são melhores do que os roteiristas. Em geral. Por isso que os roteiristas do Friends ganhavam uma fortuna, e cada ator ganhava uma fortuna, porque eles eram da melhor qualidade. Quando pega um roteirista médio, assim... Então que salva. Eu acho que um grande ator, ele salva um texto. Eu acho. Né? Porque se ele faz... Ele provoca teu interesse. É isso. Se ele vai no fundo daquilo, se ele se expõe diante daquilo, você não consegue tirar o olho dele. Agora, o texto pode ser brilhante. Se o ator ele não vai naquilo, acabou. Aí não tem interesse nenhum. Aí passou boiada. Como eu te digo, a equipe tem que funcionar. Tem que ter um entrosamento entre todos. Luz, som, ator, textos. Eu acho que nesse pedaço o Gerald é um pouco fraquinho. A dramaturgia dele eu não gosto muito. Para com isso. Não gosto muito. Mas no resto, incomparável. Incomparável. Eu também acho. Eu vi... Bom, voltando nesse assunto, eu vi Dilúvio. Você não viu, eu acho. Ficou aí foi a última coisa que ele fez. Meu Deus do céu, mas era uma coisa lindíssima, Damasceno. A primeira cena era uma menina sentada num balanço, e aí tinha uma lua imensa atrás, aquele balanço, aquela coisa que você deve imaginar, a luz
que ele fez, era uma E coisa a belíssima. trilha sonora devia ser maravilhosa também. Linda, linda, era uma coisa de morrer. Era uma coisa de morrer. Eu gosto quando eu tô na plateia e eu fico feliz de eu estar vendo aquilo. Às vezes acontece isso. Que eu falo, que bom que eu tô vendo isso. Olha, que ótimo. Mas sabe que eu também gosto, às vezes, de ver umas coisas bem ruins? Eu tenho essa loucura. Porque eu tenho. Porque eu falo, nossa, também é aprendizado. Porque pra gente, quanto O ator, que não fazer? é terrível dizer isso, mas todo mundo faz as coisas, imagino eu, né? Um diretor faz uma coisa na melhor das intenções, para que aquilo Sim, aconteça, para que a comunicação se estabeleça. Às vezes não acontece, e se não acontece, tem esse lado bom, que a gente, enquanto artista, a gente pode também ver o que não fazer, falar, por que, onde que, mas não no mau sentido. Por que ele não conseguiu? Por que aquele diretor não conseguiu efetivar aquilo que ele queria? É por algum motivo. Aliás, você falou da crítica aquela hora, eu acho que essa é uma diferença da crítica também. Acho que antes a crítica. Não, agora, eu também admito. Tem muita gente ainda que eu acho que escreve, eu gosto da maneira como escreve, enfim, mas nem isso. Mas eu acho que antes tinha uma preocupação também no seguinte: eu quero ver o que o diretor, o Luiz Damasceno, se propôs a fazer. Então tá, você se propôs a dirigir remotamente o Giovanni num peixe cabeça de cobra. E o que ele conseguiu realizar. Porque é diferente, entende? Se eu sou um crítico que eu não gosto de comédia, por que eu vou assistir uma peça, uma comédia, sendo que eu vou falar assim, ah, não, comédia é péssima, ai, que coisa ridícula, ai, que sem graça, ai, não tem graça. Quer dizer, eu já tô indo... Eu acho isso, eu acho aquilo, ninguém quer saber o que eu acho, enquanto crítico. eu falei, é piniático hoje em dia. Mas não precisa, entende? Então, eu acho que é meio por aí, assim, onde é que ele queria chegar e onde é que ele chegou. É isso. E aí eu acho que a peça ruim é porque ela não chegou, na verdade. Porque não é porque é ruim, é só porque não conseguiu alcançar aquilo que se propôs. Na verdade, é mais simples, né? Sim. Já fez coisa que você achava ruim e fez, Damasceno? Fala assim, puta peça ruim que eu vou fazer hoje. Hum, assim, nesse nível, não. Porque eu sempre escolhi as coisas que eu fazia. É um Eu tive privilégio, essa... tá? eu não, eu faço as coisas que me interessam fazer. Eu não, como eu dava aula na EAD e tal, tinha uma certa segurança, eu podia dizer não para um trabalho. Isso é maravilhoso, eu acho. Porque você não é a É, realidade de ninguém. Eu acho que é, o ator hoje, eu digo por mim, mas aí também é uma coisa que eu levo para a vida, assim. Eu sou um operário, Damasceno. Eu tento me agarrar na sua primeira ideia. Eu tento dignificar qualquer trabalho que eu faça. Porque eu não tenho coragem de negar trabalho, inclusive porque eu não posso, entendeu? Eu não tenho uma outra. Tenho ainda, faço uma, porque eu sou louco, né? Faço uma série de outras coisas. Mas eu acho que eu tenho esse cuidado de tentar ao máximo dignificar aquilo da melhor forma. Não é a realidade. Eu acho que a IAD foi muito boa para você também nesse sentido, conseguiu te dar um suporte, né, Damasceno? sim, eu trabalhava com o Gerald no mesmo período, então foi como eu consegui comprar o apartamento. Eu Nossa. juntava todo o dinheiro da Ópera Seca e aí consegui. Não, a EAD me dava o básico necessário, com o dinheiro da Ópera Seca eu consegui comprar o apartamento. Mas se eu não tivesse dois trabalhos, eu não teria. É isso que tá. Tem que ter alguma coisa que te garanta, mas alguma coisa que você goste de fazer. Fazer só pelo dinheiro, aí eu acho que também não é por aí. Vale muito a pena, né? Daí também perde um pouco o sentido, né? É, porque aí fica só uma coisa mercantilista, não. Tem que ser uma coisa que você goste de fazer e que essa coisa te remunere para você escolher outras coisas que você queira fazer. Acho que é meio por aí mesmo. Eu entendo, às vezes não é simples, né? Hoje, Não, claro acho que que não. e pós-pandemia, vamos pensar nisso também? O que a gente vai fazer? O que o teatro vai fazer, né? Porque eu fico pensando, tá, vamos liberar os teatros. Então, a partir do dia não sei o que, de agosto, vai poder ter teatro. Caramba, será que as pessoas vão estar dispostas a se enfiar dentro de uma sala fechada de teatro? Será que as pessoas vão ter dinheiro para pagar um bilhete de teatro com a crise que a gente está? Hoje eu fui no mercado, mas uma série de coisa fechada, restaurante, bar fechado, quer dizer, a gente vai ter que entender o que vai acontecer depois desse Sim, fenômeno, né? sim. Não é uma Eu acho questão. que a coisa vai regularizar só para o ano que vem, viu? É, É, a nossa exposição é para o ano que vem, né?
A nossa exposição é para o ano que vem. É. Então, A gente vai entrar ainda nesses editais todos para ver essa posição, essa exposição aí. tá. E eu acho que foi isso, né? Dama, eu queria saber, me perguntaram também, quando você leu o conto pela primeira vez, o que você achou? Assim, onde que ele te moveu? O que é? O que te interessava ali? Eu não sei se você lembra no Kikiriki, que você fez todo o texto de junção das histórias, lembra? Lembro. Você que fez o roteiro, você que fez. E eu disse para você, você tem jeito para escrever, desenvolve isso. É um caminho que você pode fazer. Você tem o domínio com alguns excessos que a gente corta, né? Mas você tem o cerne da coisa, do cara que escreve. Então, quando veio o conto, eu fiquei muito feliz. Assim, pô, ele deu um passo para frente. Vamos ver o que é isso. E me interessou, porque é um universo de todo mundo hoje em dia. Isso que você escreveu é o que todos nós estamos passando. Eu acho que vai ter uma identificação imediata aí. Ah, que Aí, legal. o interessante nisso é que cada um vai ver de um jeito. Isso que é interessante. A mesma obra vai ser lida de 6 maneiras diferentes. Pois é isso mesmo. Isso é interessante. Logo depois do Damasceno, já vou fazer a propaganda dos outros. Vem a Sandra Corvelloni, que vai fazer uma coisa totalmente diferente. Já estou trabalhando com a Sandra. Então, tem algumas coisas que a Sandra está fazendo que eu falo, gente, o louco da história, porque eu acho que, por mais que eu tenha escrito conto, e seja eu que esteja ali fazendo, sendo dirigido por eles, eu acho que essa história toda fala muito mais deles do que de mim. Porque o conto é muito aberto. Então, quer dizer, as escolhas do Damasceno para a direção refletem aquilo que o Damasceno pensa na vida. Porque se você pegar depois o que a Sandra fez no mesmo trecho, como a Sandra leu a mesma frase, a frase é a mesma, gente. Ela leu de um jeito outro, entendeu? Ela viu, tem uma outra pessoa ali. Ela imagina um outro personagem, uma outra. Quer dizer, e por que ela faz isso? Porque a trajetória da Sandra, que inclui as coisas que ela viveu, as peças que ela fez, ela vai aceitar isso. Então, achei importante ter essa conversa aqui, Dama, também por isso, porque eu acho para relembrar um pouco dessa sua história aí, dos diretores que a gente trabalha, que você trabalhou, das coisas que estão dentro da sua cabeça, né? Então, na sua direção, obviamente, vai ter Gerald, na sua direção vai ter a Magali, na sua direção vai ter o Felipe, vai ter o Ferrara, vai ter a Neide, vai ter todo mundo aí, junto com você nessa coisa, né? Sim, sim. Não é isso? E para você ver como nós todos somos diferentes, né? Como é difícil uma relação com as diferenças, até encontrar a sintonia das diferenças, leva tempo. É. Leva tempo. É por isso que eu sou patoteiro, Damasceno, porque quando eu acho que é um encontro, eu não tenho problema nenhum. E sempre trabalhar com as pessoas, assim, claro que agregando, né? Podem pular para dentro do barco. Mas eu não preciso me desfazer das pessoas. Eu acho que é tão. Os encontros no teatro, eu acho que uma das coisas legais que o teatro oferece são os encontros. E eles são sempre muito especiais, né? Porque a gente está sempre muito exposto. Se a gente não está exposto no teatro, não vai dar certo, vai ficar uma merda. Eu tenho que estar aberto para receber, para ser uma esponja, né? Uma esponja que fica ali absorvendo e troca. Então, eu acho que quando esse encontro, acontece, guarda ele, entende? Porque você raro, hein? É raro, É exato. raro. É. Às vezes você faz um trabalho, fica uma pessoa, às vezes não fica nenhuma. É. Como amigo, como conhecido, como sintonia, como a mesma linguagem, o jeito de ver o mundo igual, apesar das diferenças, porque se não tiver diferenças vai ser um tédio. Mas eu acho que, sabia, 50% do sucesso, quando a gente pensa em sucesso, né? O sucesso é o sucesso de um projeto, né? Eu acho que o 50% para uma peça dar certo, nesse sentido de energia, é coxia. É coxia. Se a coxia é uma guerra, se as pessoas não se suportam, a peça não tem. Pode ser